Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Quem achou, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, a sua palavra foi lida, e eu pediria que o Senhor falasse conosco, Pai, por favor. Deus, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Pai, que a sua palavra lida não venha refletir as convicções do meu coração, Senhor, mas a tua palavra, ela por si só fale com a tua igreja, Pai. Que a tua palavra, ó Deus, encha, preencha, responda a cada pergunta. A tua palavra satisfaça o coração de cada pessoa que está aqui, Pai. A tua palavra venha tranquilizar a alma de cada homem, de cada mulher. A tua palavra, Senhor. A tua palavra. A tua palavra. O vento balançou o barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele
Se você conhece essa música, canta do início conosco. Ele está. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Que assim seja nessa noite, Espírito Santo. Que assim seja nessa noite, Espírito Santo. Obrigado, Bruna. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, assim como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, eles narram um episódio muito interessante, que é intitulado como Jesus acalma a tempestade. O trabalho e a dedicação de Jesus era algo sempre muito intenso. Jesus não conseguia ser meio termo nas coisas que ele fazia. Ele era intenso em todas as coisas. No capítulo 3, no verso de número 20 do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber o texto dizendo que Jesus nem sequer tinha condições de fazer uma boa refeição. O texto diz no verso 20: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. Ele realmente era intenso. Ele era contínuo. E essa intensidade, essa afirmação a respeito de sua disposição e predisposição, de uma certa forma nos constrange. Constrange-nos porque nós sabemos que nós, cada um de nós, sem exceção, nós imprimimos força, nós nos aplicamos, nós nos dedicamos com tanta intensidade, e quase sempre a nossa dedicação, ela não está girando em torno de fazer a vontade de Deus. Mas voltando ao texto, após esta maratona, Jesus vai se dirigir para outra parte do mar da Galileia,
pela primeira vez, juntamente com seus discípulos. E o versículo 35 e 36 do capítulo 4 vai nos dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Estes homens já haviam aceitado seguir Jesus como discípulos, e esta também não era a sua vontade destes 12 homens. Jesus tinha muito mais seguidores, muito mais discípulos. Mas nesse momento, Jesus está convidando alguns destes homens, e outros o seguem por livre e espontânea vontade. E o convite era: vamos para o outro lado da margem, vamos para do outro lado do rio do mar da Galileia. E esta viagem reservava surpresas, porque ela seria uma escola que traria à memória coisas relevantes, coisas importantes, que Jesus tinha acabado de pregar no capítulo 3 e no capítulo 4. Jesus tinha acabado de ensinar no capítulo 13 e no capítulo 4, e agora eles teriam a oportunidade, de uma forma, posso dizer, trágica, de se lembrar das palavras do Mestre. No livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 23, o texto vai dizer que logo que Jesus e os discípulos entram no barco, Jesus adormeceu. Repita comigo: Jesus dormia. Jesus dormia. No mesmo capítulo 4, no Evangelho de Marcos, no verso 26, Jesus está falando com seus discípulos e vai trazer uma parábola dizendo: olha, temos que aprender com o semeador, porque o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse sementes à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus está nesse momento exemplificando, trazendo uma lição importante, que agora, num caminho em direção a outra margem da Galileia, isso vai ficar evidente, porque a parábola do semeador é uma parábola que inspira confiança. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o homem que lança a semente na terra, ele planta, ele faz isso acreditando que a qualquer momento esta semente vai brotar, vai nascer, vai crescer, mas ele não sabe como isso vai acontecer. Ele dorme, fecha os olhos, ele descansa, acreditando no processo natural das coisas, acreditando no trabalhar natural das coisas. Jesus está dizendo que Deus cuida de todos. Enquanto dormimos, Deus cuida de todas as coisas. Enquanto descansamos, Deus cuida de todas as coisas. Enquanto aguardamos a sua vontade, é Ele que dá o crescimento, é Ele que de uma forma sobrenatural faz as coisas acontecerem, e compete a nós apenas esperar, acreditar que no amanhã a semente vai nascer, aquilo que plantou-se vai ter vida. E Jesus, sabendo do cuidado de Deus, Jesus sabendo o quanto Deus é misericordioso e gracioso para com o seu povo, Ele é filho de Deus, Ele é Deus,
ele vai dormir no barco. E a mensagem que Jesus está dizendo aqui é a seguinte mensagem: você consegue entender o trabalhar de Deus, discípulos, e descansarem? Vocês conseguem entender que Deus cuida de nós? Você consegue entender que Deus cuida de você? Você consegue compreender que Deus cuida de você? É interessante que o salmista vai dizer assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Gente, existe um grande abismo entre nós e realmente no momento que nós estamos cheios de temores e tremores e falamos: eu vou deitar e vou dormir porque eu acredito, eu confio no Senhor, Ele está cuidando de mim. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você acredita e entende que Deus cuida de você? É interessante, irmãos, que esse trecho das Escrituras, esse trecho, é o único momento, é o único trecho, o único texto que fala sobre Jesus dormindo. Você não vai encontrar em nenhum momento de adversidade, diferente deste aqui, Jesus dormindo. Este é o único momento que Jesus, no meio da tempestade, Ele dorme. No meio da adversidade, Ele dorme. O versículo 37 do capítulo 4 de Marcos vai dizer: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E os discípulos, obviamente, vendo esse fato que estava acontecendo, eles pedem socorro no versículo 38, parte A, dizendo: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Aí o texto vai discorrer dizendo que eles clamam por Jesus, pedindo por socorro. Esse capítulo, esse trecho todo das Escrituras, ele tem algumas lições muito verdadeiras para nos transmitir nessa noite. E a Bíblia por si só vai falar conosco nessa noite. E eu quero a partir de agora trazer algumas lições práticas desse texto que nós lemos aqui. A primeira lição importante que eu enxergo no texto é a seguinte lição: na travessia da vida, mesmo Jesus estando no barco, não estamos livres das tempestades. Na travessia da vida, mesmo Jesus estando no nosso barco, nós não estamos livres das tempestades. Jesus estava no barco com seus discípulos, e a ideia principal que vem ao nosso coração é que estes homens estariam livres de qualquer tipo de tempestade ou problema que viesse se levantar nesta viagem curta que eles estavam fazendo. Assim nós, quando entendemos que Jesus entra em nossas vidas, nesse momento Ele nos faz um convite: vamos atravessar para outra margem, vamos atravessar para o outro lado. Quando você entende o convite, a proposta do Evangelho, essa proposta, ela vem com a intenção de te conduzir para um lugar, e a proposta é: vamos atravessar para outra margem, do outro lado.
vamos para um destino eterno. E ao aceitarmos e entendermos que tudo na vida será diferente, porque Jesus está no nosso barco, precisamos entender que mesmo Jesus estando no nosso barco, nesse trajeto da vida, para o outro lado, para a eternidade, nós não estamos livres, nós não ficaremos de fora, nós não deixaremos de passar por qualquer tipo de problema. As tempestades virão, os problemas virão. Nós não estamos livres de nada que achamos que não mereceríamos passar. John Stott disse que algumas formas de sofrimento são indispensáveis para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Quando o barco da vida chacoalha com os ventos, isso acontece com a intenção de testar a nossa confiança, de testar a nossa perseverança, de testar os nossos objetivos, de testar as nossas decisões. O Salmo 119, versículo 71, faz uma referência ao afligido ou aflito de uma forma espetacular. Ele vai dizer o seguinte: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos, a sua palavra. Foi bom que a aflição se manifestasse para que eu pudesse compreender a sua palavra. Meus irmãos, na viagem da vida, nesse trajeto que nós iniciamos quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor, é um convite para chegar do outro lado da margem. Mas certamente os ventos vão soprar, a tempestade virá. Você não está imune a tais dificuldades, mas eu quero te encorajar nesta noite a não desistir de permanecer no barquinho com Jesus. Não desista, permaneça no mesmo barco onde Jesus está. Permaneça no mesmo barco onde Jesus está. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que perseverar, como disse Paulo em Filipenses 4,19, para você perseverar, porque o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por glória em Cristo Jesus. Por glória em Cristo Jesus. A primeira lição, então, que esse texto me faz pensar é que na travessia da vida, mesmo Jesus estando no barco, não estamos livres das tempestades. Jesus dormia nesse barco. Jesus estava com estes homens. E a tempestade aconteceu. A tempestade aconteceu. Deixa eu te dizer, vai chegar o dia que nós vamos chegar do outro lado da margem. E quando chegar este dia, nós seremos supridos e saciados em todas as coisas. Vai chegar o dia que nós vamos parar, o nosso barco vai parar do outro lado da margem. E quando isso acontecer, todas as nossas lágrimas cessarão. Nós não provaremos mais de adversidades, porque nós estaremos com Cristo para a glória eternamente. Na travessia da vida, mesmo Jesus estando no barco, não estamos livres das tempestades. Segunda lição que esse texto quer me ensinar nessa noite
é que o Senhor está atento ao nosso clamor. Repita comigo: Deus está atento ao meu clamor. O versículo 38 diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele estava dormindo na polpa sobre uma almofada. É interessante que a polpa aqui é o mesmo lugar onde está o leme, a direção do barco. Jesus dormia próximo ao leme daquele barco. Mas o texto diz que ele estava dormindo. Imagine você, imagine eu, com alguém tão poderoso, com alguém tão grande, e você vivendo, passando por uma situação de medo, de insegurança, de incerteza, e este alguém tão poderoso, tão especial, dormindo. Como é que você iria reagir diante do medo? Isto iria amplificar de tal maneira que você talvez ia explodir de tanta incerteza e insegurança. Jesus estava dormindo. Veja o versículo 37 antes. Olha só a situação que Jesus estava dormindo. Preste atenção. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco de água. Isso me mostra que os ventos, as ondas não conseguiram acordar Jesus. Mas quando alguém clamou, logo ele despertou. Isso me mostra que os ventos, as ondas, a situação, ela não acordou Jesus. Mas quando alguém chegou perto dele, dizendo: mestre, 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 foi isso que despertou a Jesus. Meus irmãos, aqui eu percebo que Jesus estava assim com os olhos fechados, e parece que algumas situações da nossa vida tem esta representação. Parece que Deus não está vendo, Ele está com os olhos fechados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: até parece que Ele esteja com os olhos fechados, mas o seu coração está aberto para o nosso clamor, os seus ouvidos estão abertos para o nosso clamor. Entenda isso em nome de Jesus. Estes homens viram o Jesus dormindo no barco, mas quando ele clama, quando eles falam, quando eles pedem socorro, Jesus logo desperta daquele sono aparente para eles. É interessante que George Herbert diz o seguinte, que a oração é o sangue da alma. A oração é o sangue da alma. O Salmo 66, versículo 20, vai nos dizer assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus escuta a sua oração. Deus escuta o seu clamor. Mas pastor, o que eu estou vivendo é muito intenso, o que eu estou vivendo é muito complicado, as dificuldades que eu estou vivendo são grandes, o que eu estou sentindo produz muita angústia, parece que Deus não está me vendo. Mas deixa eu te dizer, Ele está te ouvindo, e Ele quer te ouvir nessa noite, Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite, meu irmão. No livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 16, a história de uma família. Abraão, Sara, Agar e Ismael. O texto diz que certa manhã, Sara resolve mandar a sua serva embora de casa.
apenas com um pouco de água e um pouco de pão, ela deveria seguir o caminho pelo deserto, sem saber o que iria acontecer. O versículo 16 vai dizer que Agar deixa o seu filho Ismael embaixo de uma árvore e segue o caminho de uma flecha e se escora dizendo: aqui vou ficar, eu vou morrer mesmo, eu não quero ver o meu filho morrer, eu não quero ver a minha história acabando assim do nada, com tanta deslealdade, eu não quero ver meu filho morrer. A Bíblia diz que Ismael faz uma oração, e o texto diz assim: e Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Às vezes parece que Deus não está vendo, parece que seus olhos estão fechados, mas eu afirmo, Isaías 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Deus está atento ao seu clamor. Deus está atento ao seu clamor. Deus está atento à sua oração. Deus está atento à sua súplica. Deus te percebe quando ninguém percebe. Deus te ouve quando talvez você acha que ninguém está te ouvindo. Ele está te ouvindo, mais ou menos como aquela mulher no fluxo de sangue foi lá e tocou em Jesus. Todo mundo fazia isso, mas ela tinha uma fé especial no seu coração. Deus percebe toques de fé. A oração é isso, meu irmão, é tocar pela fé em Deus, é tocar no coração do Senhor. Clama a Deus que você vai ver um milagre na sua vida. O Senhor está atento ao nosso clamor. E esse texto também quer nos ensinar nessa noite que após um período de tempestade vem a bonança. Após um período de tempestade vem a bonança. Verso 39 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Meus irmãos, os discípulos aqui provaram imediatamente, após Jesus repreender aquela tempestade, aquele vento, eles provaram de uma grande bonança. É isso que acontece quando nós buscamos na fonte correta. É importante lembrar que Jesus estava no barco e ele fazia parte daquela viagem. Com Jesus no barco, com Jesus na polpa das nossas vidas, podemos ter a certeza que Ele sempre se manifestará como nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Ele sempre se manifestará desta maneira. E aí nós temos que ter um coração, como o coração do salmista no Salmo 46. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
e os montes se abalem com sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, e a terra ele derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito sobre a terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele está te dizendo nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Ele está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Mas esta lição, ela vai ser encerrada por Jesus da seguinte forma: Jesus vai confrontar os seus discípulos, Jesus vai confrontar a confiança dos seus discípulos, lembrando que ele já tinha usado o exemplo, e aqui também lembra os irmãos, como já falei no início da pregação, o exemplo do semeador, que confia no crescimento e na segurança natural. Jesus queria que seus discípulos lançassem suas vidas na mão de Deus e confiassem em seus cuidados. E no versículo 40 ele vai dizer: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E esses homens olham para Jesus e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, hoje é uma noite de Santa Ceia. E eu quero te desafiar nessa noite a entender que Jesus é a certeza que nós podemos descansar em meio à turbulência da vida e podemos atravessar para o outro lado. Não siga na vida sem Jesus. Não deixe Jesus de lado, que Ele esteja dentro do seu barco. Numa reflexão rápida, até porque nós queremos gastar mais tempo com a Santa Ceia, eu quero orar com você nesta hora, levá-lo a entender que você não está livre das tribulações e das turbulências da vida, mas que a qualquer momento, Jesus no seu barco, Ele vai dizer: acalma vento, acalma vento, acalma vento, acalma vento, para a tempestade, para a tempestade. Eu ouvi o clamor do meu filho, eu ouvi o clamor da minha filha. Acalma vento, eu ouvi a oração do meu filho e da minha filha.
Acalma a tempestade. Cala-te, vento. Eu estou trabalhando. Eu sou contigo, meu filho. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinha no barco. Eu sou contigo, filha. Eu sou contigo, filho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que vive e está no barco da nossa vida. E está no barco da nossa vida. Ele está no barco da nossa vida. Ele está no barco da sua vida. Ele está no barco aí na sua casa, na sua família. Ele está no seu barco. Quem é este? Jesus.